Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Bem-vindo todos vocês, maravilhosos. Estamos juntos de novo, recomeçando as nossas lives, a primeira do ano. Que bom! Estou feliz em poder estar com vocês aqui e gratificado por este momento. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, essa extraordinária oportunidade de nos reunirmos para estudarmos um pouco mais, para aprendermos. E assim, podermos caminhar na nossa jornada da transformação interior. Que Jesus e os Espíritos amigos nos acompanhem nesta noite. Nada melhor do que começar com uma prece, uma oração. Por menor que seja, o importante é nós estarmos conectados. Se nós soubéssemos a força, o valor, né, da oração, é algo descomunal. E quando ela acontece em forma de corrente e reúne milhares, milhões, bilhões de pessoas, meu Deus, nós não temos alcance imaginário para entender a força que a oração tem, que a prece tem. E falando em bilhões, uma curiosidade, no Google consta lá que em 2023, agora em fevereiro, nós estamos já no dia 3 de março, o planeta Terra alcançaria o total de 8 bilhões de pessoas. E segundo o Google, destas 8 bilhões de pessoas, 32%, em torno de 2 bilhões e 600 milhões, são cristãos. 23% muçulmanos, depois temos hindus, budistas, religiões étnicas ou folclóricas 6%, judeus 0,2 milhões, 0,2%, perdão, 16 milhões. Então, se nós tirarmos os agnósticos, os ateus, que são 16%, nós temos 84%, ou seja, 6,7 bilhões de pessoas no planeta Terra que de uma forma ou outra oram, rezam. Logo, sempre nós temos pelo menos alguém, uma pessoa ou uma prece em qualquer parte do mundo, em qualquer hora. Isso é uma coisa muito potente, gente. Muito forte. E no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução consta lá que os Espíritos nos disseram que a forma não é nada. É o pensamento que é tudo. Ou seja, a forma de orar, como orar, isso não é importante. O importante é o seu conteúdo, ou seja, o seu pensamento, a sua ligação. Porque segundo o Evangelho, o objetivo da prece é uma conversa com Deus. É simplesmente um papo com Deus. E quando se bate um papo com alguém, nós não usamos palavras difíceis, recheadas, numa literatura avançada, informal, simples. Não é isso que nós fizemos quando nós estamos numa roda de amigos? E quem é o nosso melhor amigo
senão Deus. Então sejamos simples, a nossa oração simples, pequena, sem grandes discursos. E como é bom saber que Jesus disse: pedi e recebereis, porque todo aquele que pede recebe. Em Mateus capítulo 7 nós encontramos isso. Mas também é curioso que, na maioria das vezes, nós não lembramos de pedir. Agora, quando nós estamos num pepino, quando nós estamos atrapalhados, aí nós nos lembramos. E aí, como não temos ninguém para recorrer, aí nós recorremos a Deus. É ou não é? E quando nós eventualmente recebemos, nós cometemos mais uma atrapalhada. Nós nos esquecemos de agradecer. Nós somos ingratos por natureza, nós somos imperfeitos. E se nós soubéssemos que a gratidão tem o mesmo poder da prece, nós jamais deixaríamos de agradecer. Mas aí nós temos outras atrapalhadas. Quando não somos atendidos no momento exato, na hora exata, com o que queremos, o que acontece? Ficamos bravos, xingamos, ficamos até insolentes, raivosos com Deus. Somos nós humanos. No entanto, Deus nos conhece profundamente. Ele sabe exatamente o momento e o valor que ele tem que nos conceder. Ele sabe disso. Mas voltamos à oração. Qual é a oração, a prece mais linda que nós conhecemos? Que Jesus nos legou, nos ensinou, nos presenteou. Qual é? Pai Nosso. Portanto, cabe a nós fazer por merecer esta prece. Mas antes de prosseguirmos no nosso estudo para entender o Pai Nosso, Jesus nos passou um tema de casa. 7 lições. Número cabalístico. 7 lições. Não orar ou rezar para se exibir, para se mostrar assim a sua imensa religiosidade. Deixa esse fariseuzinho interior lá dormindo, tá? Segundo, não usar palavras difíceis e complexas. Não. Terceiro, não encenar a prece como se nós estivéssemos num palco atuando. 4, colocar muita fé na oração. Certeza, fé raciocinada. 5, se possível, escolher um local silencioso e reservado. O silêncio ajuda na concentração e até na contrição. 6, o silêncio propicia a produção de altas frequências vibracionais. 7, o tempo e o tamanho são secundários. Jesus disse isso. Lá no início nós falamos que os espíritos também nos disseram isso. O conteúdo é o cerne da prece. Eu me lembro de uma passagem no livro Pão Nosso, do Chico, no capítulo da oração, capítulo 108, ele escreve assim, ó, eu vou falar com as minhas palavras aqui. Muitos crentes ficariam felizes se pudessem movimentar a prece como uma vassoura ou como um martelo. Rápido, ligeiro, barulhento. Ele escreve isso. Né?
Interessante. Mas vamos desdobrar, então, essa linda oração que Jesus nos ensinou. Eu dividi o Pai Nosso em movimentos. O primeiro movimento, a primeira ação, o primeiro pensamento. Pai Nosso que está no céu. Você chegou. Você se apresentou. Você chama Deus, o infinito, o supremo, o poder, o universo. Um sentimento nobre da presença do Pai toma conta de ti. E convida-o para entrar na sua alma. Você sente essa realidade superior, divina, de luz. Você se sente leve. Você entende Ele como Pai Celestial. E o convida para entrar no seu coração. Lá no seu interior. E você o acolhe. Você abre a porta, você o recebe. Esse é o movimento do encontro. E o segundo movimento, santificado seja o seu nome. Ou santificado seja o vosso nome. Exaltação. Pai glorioso Deus, o Altíssimo, perfeito, poderoso, misericordioso, onisciente, onipresente, justo. Então, por que xingar Deus quando as coisas não estão dando certo ou quando não andam como nós queremos? Pura ignorância. Cada um de nós cria os problemas, depois quer que Deus ajude de qualquer jeito. Mas não ouse brincar com o nome de Deus, muito menos culpá-lo por suas falhas. Este é o movimento da veneração, da adoração. Terceiro movimento. Venha a nós o vosso reino, ou venha a nós o seu reino. Deus coloca o reino à nossa disposição. É vocês, venham. Cabe a nós usufruí-lo, vivê-lo com alegria, sermos felizes. Que o seu reino entre em nosso coração. E o que fazemos? Aliás, o que é muito comum, nós infringimos as suas leis e nós tornamos fracos. Escolhemos o caminho do mal, os prazeres mundanos, as coisas fáceis, os bens materiais. Desejamos o mal ao nosso irmão, somos invejosos. Nessa farra toda, nós colhemos sofrimentos físicos, mentais e espirituais. Nos perdemos nas drogas, doenças nos atingem, a depressão nos sufoca, o ódio e a culpa nos consomem. No entanto, chegará o momento em que todos praticarão as suas leis. A harmonia se instalará definitivamente no planeta. A paz surgirá. A transição planetária está aí e vai nos trazer tudo isso. Este é o movimento do convite. Venha a nós o vosso reino. E o quarto movimento. Seja feita a sua vontade. Essa também é bem pesadinha, né? Porque nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade está aí. Mas isso não significa deixar acontecer as coisas, deixar rolar. Ah, vamos deixar rolar. Não. O que pedimos
é que a perfeição do Pai aconteça dentro de nós. Que faça acontecer em nós aquelas propostas que Ele teve quando nos criou. Ao afirmar, seja feita a sua vontade, a vossa vontade, Senhor, pedimos sermos felizes, com saúde, misericordiosos, sábios, inteligentes, pacientes, desapegados e caridosos. Cabe a nós fazermos força para merecermos. E onde? E o quinto movimento, assim na terra como no céu. Pedimos isso com humildade e confiança, que o bem, o sadio, o puro, o positivo aconteça em nosso corpo e nosso espírito, e não só conosco, mas em todo o planeta. Que a vontade do Pai seja respeitada e acatada pela humanidade. E que a natureza, lato sensu, seja respeitada. Lembremos-nos, as decisões são nossas. Deus nos legou o livre-arbítrio. Nós não podemos terceirizar as consequências. A decisão foi nossa, o arbítrio, nós que tomamos. Sim, também no céu, assim na terra como no céu interior de cada um, na mente, no consciente, no espírito, prevaleça a vontade do Pai, sem pessimismo, sem baixo astral, sem desespero, sem negativismo, sem angústia, sem ansiedade, com felicidade, com confiança. Enaltecemos a alegria, o sucesso, a saúde, o progresso, e que a luz em nós, com fé, se manifeste na nossa mente. E este quinto movimento é o movimento das condições. O sexto movimento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou nos dai hoje. Significa o nosso alimento físico, moral, material e espiritual. E a citação do Evangelho segundo o Espiritismo é extremamente apropriada. Você tirará o seu alimento com o suor do seu rosto. Jesus nos diz assim, para comerdes, vão trabalhar, vão fazer jus. Você tire o alimento do suor do seu rosto. E quando Jesus nos compara com os animais, ele deu-nos o livre-arbítrio, ele deu-nos a consciência. E os animais não receberam nada disso. Por isso que eles se matam uns aos outros para sobreviver. Nós não. Nós recebemos o dom, a chance de decidir o que nós queremos fazer. Porque nós somos muito fracos, muitas vezes. Mas Deus, na sua infinita justiça e misericórdia, também cuida daqueles que erram. Olha o exemplo do filho pródigo. Linda história. Portanto, antes de nos lamentarmos das desgraças, da má sorte, nós devemos nos perguntar: quem é o culpado? Porque nós gostamos de achar um culpado. Quem é o culpado? Somos nós mesmos. Nós mesmos aplicamos a lei de causa e efeito. Nós causamos tudo, o efeito vem. Vai e volta.
Certo? Lembremos-nos, apesar do livre-arbítrio, o homem está sujeito às leis do trabalho, entre outras. Então, pedindo com fé a Deus, o trabalho se apresentará. Mas o suor, quem tem que dar é você. E também não invejemos aqueles que mais têm. Agradeçamos sempre o que temos, mesmo que seja o mínimo, porque o mínimo nos alimenta. Como é que se chama este movimento? A subsistência. O 8º movimento. Perdoa-nos as nossas ofensas. O que são as ofensas? O produto dos nossos pensamentos, crenças, palavras e atos nefastos. O mal. O mal são as ofensas. Cada falta às suas leis gera uma ofensa. Cada palavra áspera a alguém, irmão nosso, gera uma ofensa. Tirar a vida de alguém gera uma ofensa. A maior das ofensas é não praticar a caridade, o amor e o perdão. Neste movimento também está inserido a busca de forças para não praticar o ódio, a mentira, o rancor, a vingança, a amargura, o desamor. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma citação maravilhosa. Faça com que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Quando chegar o momento do nosso desencarne, estejamos livres, soltos. Como é que eu chamo este movimento? Perdão recebido. O 8º movimento. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E olha aqui, para Deus atender o nosso pedido de perdoar nossas ofensas, devemos estar prontos, não só prontos, mas já devemos ter perdoado aqueles que nos ofenderam, a começar pelo nosso auto-perdão. Isso é basilar. É moeda com seus dois lados. Não existe justiça para um só lado. Então, as perseguições que sofremos, as agressões, fazem parte das nossas provas terrenas. E vejam a clareza do ensinamento de Jesus. Bem-aventurança os que sofrem pela justiça. Quantas vezes a gente pensa, por que fulano morreu, que era tão querido, e por que não levaram Cicrano? Bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendito processo reencarnatório. Com ele, nós temos a oportunidade ou oportunidades sucessivas de resolver as pendências e as pendengas que deixamos de outras vidas para seguirmos o progresso. Este também é uma explicação das desigualdades terrenas. Como se chama este movimento? O perdão oferecido. E o 9, e não nos deixe cair na tentação. Tentação é uma insinuação mental. É a prática para o mal se instalando em nós. Aqui nós pedimos para Deus afastar de nós os maus espíritos
que nos induzem a estes pensamentos. Porque quanto mais mal nós pensarmos, maiores probabilidades de executá-lo nós temos. Porque nós somos imperfeitos. E aqui nós estamos para espiar nossas fraquezas. E o mal é uma das nossas grandes fraquezas. E a tentação sempre nos leva para o mal. Por isso nós temos essa resistência, porque ela é muito fácil. As coisas materiais são muito legais, o prazer é muito grande. Mas Deus, principalmente Jesus, nos fala: vigiai e orai para não cairdes em tentação. É uma recomendação dele. E não adianta passar no telescópio o dia inteiro para detectar a tentação. Ela é muito sutil. Ela está sempre escondidinha, ela está sempre atrás de nós. Escondidinha, nós nunca vemos. Quando nos damos conta, nós estamos nela. Ou ela nos abraçou. E para isso são necessárias ações de mudanças, de atitudes, de pensamentos. Na verdade, é bem melhor transitar no bem. Mas dá uma trabalheira. Por isso que nós não gostamos. Mas o bem é o nosso caminho. Porque quando caminharmos, quando formos andando, nós nos sentimos leves, tranquilos, felizes e em paz. Como se chama este movimento? Sem culpa. E o 10º. Mas livre-nos do mal. Nós não nascemos com o mal. Nós o criamos para nós quando nós desrespeitamos as leis de Deus. E pelo uso indevido do livre-arbítrio, aí o mal se instala em nós, exclusivamente pelas nossas decisões e nossas ações. Com a instalação plena da transição planetária, o mal desaparecerá do planeta. O homem passará a cumprir as leis de Deus, libertando-se de diversas situações incômodas e amargas. E este movimento é a vitória. E o 11º, assim seja. Invocando o Pai, para nos livrar de todo o mal. Assim é, assim será. E se não compreendermos algumas coisas, ou não formos atendidos, que seja sempre feita a sua vontade e não a nossa. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus permaneça sempre em nossos corações. Graças a Deus.